Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast, edição 38, e dessa vez a gente vai fazer uma entrevista. Antes de começar, é aquilo lá, né? Dá um salve pros amigos, se você gosta do podcast, dá um salve pro amigo, fala, ouve lá o podcast do Perhaps, segue nas redes sociais, dá o like nas plataformas que você gosta, também segue lá no YouTube, que a gente também disponibiliza uma versão por lá, e faça com que esse material que a gente produz com muito carinho chegue para mais pessoas, certo? Como eu estava falando, a gente vai ter uma entrevista. Hoje a gente vai falar com o MC do Rio de Janeiro, o Thiago El Ninho, que lançou o disco Correnteza recentemente. A gente vai trocar ideia com ele e vai saber um pouquinho mais sobre essa obra, certo? Primeiramente, então, salve, salve El Ninho, a casa é sua, meu mano. Salve, salve, Perhaps. Massa tá aqui, massa poder trocar essa ideia, massa dar continuidade a essa história que a gente vem construindo há um tempo já, desde 2000 e faz coisa, hein? Desde 2005, 2006, 2007, por aí. Jesus era menino. Pois é, desde a época de Holy Club, quando o Holy Club era a meca do rap aqui meca do rap. Em São Paulo, né, não? Mas lugar que eu vi o Decline pra sei lá, 30, 40 pessoas. Pois é. Não, é muito show bom lá, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar que os principais nomes hoje que dominam a cena, não só do rap, mas como da música de forma geral, né? Como MC, da Rael, Rashid, todo mundo estava lá, você passou por lá também, né? Então, eu acho que foi assim como o Zoeira Hip Hop no Rio de Janeiro, né, foram dois lugares muito importantes para ser um espaço mesmo de fomentar esse primeiro momento da carreira de muitos artistas, né? Isso daí, com certeza, foi muito legal. Um salve para Elza Cohen aí, né, que foi fundamental nessa história também. Com certeza. Meu mano, vamos começar então a falar do disco. Bora lá. Primeiro, eu queria saber contigo como é ser artista nesse momento de pandemia, em que, assim, não sei você, mas minha inspiração aqui tá no pé. Não tô tendo inspiração para nada, infelizmente. A gente liga o jornal, morte, pouca eficiência por parte do governo para combater esse vírus que tem assolado aí a humanidade como um todo, né? Como se manter criativo e conseguir transformar isso em música num momento tão delicado? Ô Edu, eu sou um maluco caseiro pra caramba, tá ligado? E né, me movimento, vou a lugares e tal, mas eu gosto muito de ficar em casa. Então eu tô pra te falar que o primeiro ano de pandemia eu nem senti tanto. É claro que eu senti isso em relação a mim mesmo, ao meu psicológico e tal. É claro que obviamente eu senti muito pela maioria da população que não tinha possibilidade de fazer o isolamento que eu tô fazendo. Eu sou bem radical com o isolamento, talvez eu seja uma das pessoas que eu conheço que sejam mais radicais. Fica em casa mesmo, não rola, tá? E aí, então, pra mim, não foi tão difícil nesse sentido, mas eu tinha toda a estrutura em casa e tal. Agora, depois de passar um ano, isso já começou a doer pra mim. Eu tô sem várias coisas que eu gosto muito. Tô sem ir na macumba, tá ligado? Tô com pouco contato com a natureza. O meu trabalho estava num momento muito legal que a gente vinha viajando muito. Por mais que de vez em quando eu vejo os meninos da banda aqui pra gente fazer alguma coisinha, um projeto ou outro. A gente é bem família mesmo, bem familiar, tem as crianças também. Então tenho sentido falta. E como essas coisas são coisas que me inspiram, o cotidiano mesmo, a brincadeira numa gira ali com o irmão de terreiro antes de se entrar para fazer o trabalho espiritual, isso tudo é coisa que me inspira, eu perco bastante coisa do que me motivava, não digo nem motivava, motivações para escrever eu tenho várias, mas do que me inspirava a escrever. Então eu percebo que tá mais difícil a inspiração vir. Outra coisa é que a gente depende muito da tecnologia, então fica mais fácil você improvisar e criar coisas quando você domina técnicas e quando você domina os aparelhos que você tem que manusear. Eu sou um cara ruim com tecnologia, então isso dá uma brecada também de olhar os aparelhos e falar, mano, para fazer o trampo eu tenho que manusear aquilo ali. Então o psicológico já vai criando barreiras para você se movimentar na direção da criação. Ao mesmo tempo, a gente, por uma política pública, teve a Lei Aldir Blanc aí que liberou um recurso
na mão dos artistas, e esse recurso caiu na mão da gente também, foi onde a gente fez um disco em 2 meses. Eu sou um rapper de escrita extremamente lenta. Eu escrevo uma letra por mês, tá ligado? Uma letra de demora. Você precisou fazer em 2 meses ou você se obrigou a fazer assim? O prazo de entrega do edital era 2 meses. Caramba. Então, vamos colocar aí 3 meses, mas daí até a liberação de recursos, organizar as coisas, prestação de contas, a gente tinha meio que ali 2 meses ali, né? Porque você vai pensar que você tem que entregar para as plataformas 15 dias antes, tem que jogar na mão da assessoria de imprensa uns 15 dias antes, então esse tempo vai diminuindo. Aí tem clipe para gravar e tal. Em 2 meses a gente fez um disco de 11 faixas, 2 clipes, eu fiz como contrapartida mentorias para 10 artistas pretos, e ainda a gente vai colocar uma plataforma de educação no ar no início do mês que vem, que ensina os processos que a gente utilizou para construir esse disco, desde da captação de recursos à mixagem. A gente vai ter videoaulas explicando cada uma dessas etapas de construção de um disco. Legal. Então, legal. Tipo, esse lance de ser próximo para educação, próximo de ser pedagogo, influenciou para que eu topasse esse projeto dessa forma. Então, não tá fácil, a gente tá tendo que se adaptar. Politicamente, eu acho que a gente vai piorar muito antes de melhorar. Então, tá foda, mas o disco em si, o Correnteza, o tema é um tema que fala sobre pandemia, sem diretamente falar sobre pandemia, né? Que a gente tá trazendo essa necessidade de sempre se falar, o homem preto, a mulher preta tem que ser mais forte porque é preto. E isso desumaniza a gente demais, mano. Isso maltrata a gente demais. Isso é muito covarde com a gente. Só tem que, dentro de todas as outras covardias, a gente vive num momento de mundo que essa é a única opção. A gente tem que ser como a água, encontrar nosso caminho, e agora tem que ser correnteza, mano. Tá ligado? Bater fortão mesmo, sair quebrando barreira, porque o etnocídio está completamente presente em como essa pandemia está se movimentando. E eu acredito que se a gente não começa a se movimentar de uma forma bem forte, daqui a 30, 40 anos a gente vai ver uma diminuição grotesca da população preta, do povo preto, a caminho da extinção mesmo, tá ligado? Eu acho que se a gente bobear, daqui a 100 anos a gente vai ver preto com raridade. Então, o disco fala sobre isso, né? Que é um reflexo da pandemia. Sim. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Antes até da gente falar de conceito, mas acho que isso vai estar muito conectado, que é essa escolha, né, do nome Correnteza e de toda essa simbologia que vem com a água, né? Que você já até falou um pouquinho agora, mas que faz todo sentido, né? Acho que tem uma faixa que o Santi fala, né, inclusive, né, que a água ela encontra o seu caminho, que é uma parada muito legal e que, infelizmente, nós, como pessoas negras, às vezes a gente precisa encontrar o nosso caminho mesmo com N barreiras pela frente, né? Você acredita que isso também, além de você falar um pouquinho pra gente dessa simbologia da água, você acredita que a sua carreira também vem um pouco nesse fluxo, né, de vai encontrar o seu caminho diferente desses obstáculos que são colocados na frente? Então, cara, essa coisa o disco nasce desse ditado africano, né? Que a água sempre encontra o seu caminho. Então essa foi uma frase que é recorrente, a gente tem visto nessa onda de cultura africana chegar, e o que é muito positivo, a gente começa a ver filosofias e ditados e crenças pretas chegando com mais frequência, e essa é uma das frases que se tornaram populares ultimamente. E ela é muito forte, muito, muito necessária nesse momento. Eu acredito que a minha carreira é um reflexo disso também, mano. Certo? Eu sou alguém que, por mais que tenha muitas pessoas falando da questão racial, eu acho que eu abordo isso de uma forma, não vou dizer melhor ou pior, longe disso, mas eu abordo ela de uma forma mais com foco a um ataque estrutural e um diálogo com o panafricanismo, abordando ali, tocando em coisas que as pessoas talvez não queiram dizer nos seus raps, tá ligado? Eu raramente vou ver um outro rapper falando que essas meninas brancas só estão por elas mesmas, então seu barco não vai se afundar nesse mar de solidão, me dá tua mão, tá ligado? E trocar
nesse tipo de ponto, assim, e trazer essas discussões para dentro do rap, sabe? Então, acaba que isso vai criando barreiras fortes, assim. E aí você vai entrar no meu YouTube lá, você vai ver os comentários, você vai ver uma chuva de pessoas falando, pô, seu trampo é massa, você devia ser mais conhecido, mais pessoas deveriam te conhecer, tal. Mas só que a gente não pode ser inocente, assim, a gente sabe o mundo que a gente vive, a gente sabe a indústria que a gente vive, a gente sabe a mídia que a gente vive. E esse tipo de discurso não vai ser aceito nesse tipo de lugar. Vai ter alguém que vai ter um discurso um pouco mais ameno, tá ligado? Uma facilidade um pouco maior de sorrir para essa estrutura que vai ser colocada ali e falar, vai, deixa esse aí ir, esse aqui vai dar um pouco de trabalho com a gente, então cerceia aí, limita aí. Vai saber o que ele vai falar se eu colocar ele ao vivo. Então, a minha carreira vem há 10 anos encontrando frestas, encontrando momentos para continuar, tá cada vez mais difícil. E esse estar cada vez mais difícil não diz respeito, não é só sobre a minha carreira, é sobre tudo que venha colocando possibilidade do povo preto ter contato com possibilidade de dignidade maior mesmo. Tá? A gente está aqui, alguns de nós estão aqui para compartilhar, não só na música, mas na educação, na saúde, no que for, compartilhar a possibilidade de uma melhor dignidade do povo preto, e isso vai ser cerceado. O Correnteza fala o tempo todo sobre isso. Até quando ele está falando ali com mais leveza, ali num love song, uma parada assim, a gente está falando sobre enquanto povo, a gente entendeu o quanto a gente é mais forte, o quanto os nossos afetos são necessários, o quanto as nossas brechas para que a gente se cuide são necessárias, e a gente tem que aproveitar essas brechas o máximo possível, sem esquecer que daqui a pouco começa outra guerra, e no momento que essa outra guerra começa, a gente tem que partir para dentro dela com unidade. E é sobre isso que fala o disco, é sobre isso que fala a Correnteza, o guarda-chuva de temas que ele explora. Não, muito bom. Eu quero, depois que a gente entre um pouquinho mais no detalhe de algumas faixas específicas, eu até separei algumas perguntas para você, porque eu acho realmente que essa sutileza de tocar em assuntos muito latentes, assim, ultimamente, né, que infelizmente a gente não vê muitos MCs encarando mesmo, né, por serem assuntos difíceis mesmo de entrar, ou por exigirem um nível ali de reflexão que talvez as pessoas não estão se dispondo a fazer nesse momento, né? Mas a gente já fala sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de conceito mesmo, né? Que você falou que você teve pouco tempo para fazer o disco, mas, pô, para quem teve 2, 3 meses, você chegou pesado aí nas ideias, né? Porque você escolheu os timbres, os beats, você se aliou a outros artistas que participaram. Você pensou, por exemplo, em trazer o conceito de interlúdio, né, que é uma coisa muito legal que o rap traz de um momento mais clássico ali, que aos poucos abandona um pouco. Até queria saber sobre isso contigo, se você sentiu a necessidade dos interlúdios para contar a sua história, ou se é essa homenagem a esse rap mais clássico. E traz um El Ninho cada vez cantando mais, se soltando mais como artista, né? O rap está muito presente ali, mas é o El Ninho mostrando todas as suas vertentes como artista. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, de conceito e essas escolhas todas que você trouxe para o disco, antes de entrar nos detalhes das letras mesmo. Massa. Então, cara, foi essa coisa, assim, porque quando a pandemia começou, eu estava trabalhando um disco que eu amo muito. Eu acho o Pedras um disco muito feliz na minha caminhada, cara. E é foda quando você faz um trabalho que você fala, cara, eu acho que aqui eu acertei. Eu acho que todo artista vai ter algum disco, algum momento que ele vai falar, acertei para além do que eu acho que as minhas técnicas e as minhas competências podem acertar de novo, sabe? Então eu falei, pô, eu tenho que explorar esse disco e trabalhar ele porque eu dei sorte, fiz um baita discão. E foi um disco que foi pra lista de melhores do ano e tal, ali sempre irritando as pessoas naquela parada. Por que meu artista favorito não tá aqui e tal? Mas o Pedras tava ali no meio, ali, incomodando e tal, e foi muito maneiro. A gente começou a fazer shows com sold out, coisas que eu nunca tive na minha carreira. Falei, mano, eu quero trabalhar isso aí porque artisticamente tá maneiro e porque comercialmente também esse disco tá me trazendo retorno. Quando eu vi, mano, que eu tava no meio de uma pandemia, sem grana, tá ligado? E que eu não ia ter possibilidade mais de trabalhar esse disco, falei, cara, alguma saída vai ter que ser dada. E surgiu o Audio Bank e a saída foi outro disco. Eu entrei pra fazer o Correnteza sem vontade de fazer um outro disco, mano. Sem
sabe? Sem a felicidade de fazer um outro disco. E aí eu posso falar isso com tranquilidade. Isso nada tem a ver com o amor que eu tenho pelo Correnteza hoje, depois que ele tá pronto. Mas é um disco que nasceu sem eu ter vontade de fazer um outro disco. E isso foi muito bom no sentido de que eu virei e falei, mano, eu sempre faço disco pensando que daqui a pouco a gente vai fazer show. Não vai ter show, ninguém tá prestando atenção em mim. A prioridade agora é eu captar esse recurso para mim conseguir sobreviver, eu vou fazer o que eu quiser. E nessa de fazer o que eu quiser, eu falei, vou cantar, vou lá pro samba, vou fazer música que não tem estrutura, refrão, não sei o quê, vou fazer música que tem 2, 3 refrões. E aí foi um disco que eu tive muita liberdade nesse sentido. Quando a gente começou, tiveram algumas referências que é o seguinte, eu lá em dezembro tinha retomado uma frequência de escutar Afrobeat e logo escutar o Fela Kuti, que é a minha maior referência enquanto músico, enquanto ser humano, assim, eu sou muito fã do Fela. E eu falei, mano, é o momento, talvez, de eu me aproximar do Fela na totalidade, assim, da sonoridade, se aproximar na postura, retomar essa coisa das contradições que o Fela tinha, que dialoga muito com essa cultura de cancelamento que a gente está tendo aqui agora. E aí eu estava lendo também o Krenak, que é um cara que muita gente vê como um cara meio pessimista e tal, mas nada, ele está entendendo a realidade nossa como poucos. Eu falei, mano, vou juntar essas paradas todas e fazer um outro disco que, diferente do disco que eu pensei que era para vir depois do Pedras. Era para vir um disco produzido pelo Curumim, mano. Era para vir uma outra parada e tal. Que louco. E, era outra parada, mas não risca isso do caderno, não. Hein? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Já quero ver isso. Tá na minha mira aqui e tal, um brotherzão e tal. A gente começou a conversar e pensar coisas, trocar referências sobre disco, trocar beats e tal. Mas só que nesse a gente já teve que voltar pra produção local aqui e tal. E a gente sempre fez discos aqui sem estrutura, né, mano? Esse a gente tinha um pouco de recurso pra fazer e tal. E a gente partiu pra dentro, cheio de referência de Fela Kuti, comigo pensando que as pessoas estão sem macumba, tá ligado, em casa, então eu vou levar o terreiro até as pessoas, né, dentro dessa leitura respeitosa que eu tenho do que é um espaço de fé que eu frequento, e comendo o Afrobeat influenciando o trampo como um todo. Então o Afrobeat está presente ali como referência maior, e o Fela também, a música dele falava, a água pode te matar, mas a água também te alimenta, tá ligado? Essa coisa, esse signo da água, do Atlântico, tá muito presente na população preta. O Lued fez um disco agora falando sobre água também, recentemente. Outros artistas fizeram coisas parecidas. Então, o conceito vem muito estruturado daí. E aí eu sempre começo o disco, cara, pela referência sonora, depois eu encontro a cor desse disco, e depois eu encontro que orixá, que energia de cada orixá rege aquele disco. Porque cada orixá tem sua forma de dançar, sua forma de se movimentar, a sutileza que se movimenta entre as palavras, o trato com seus filhos e com quem os busca. Então eu defino esses 3 eixos em todo o trabalho que eu vou fazer. E aí esses 3 trabalhos adicionados ao tema que eu ia tratar, e o tema seria essa coisa da gente conduzir a afetividade durante a luta. Foi meio que isso que é o conceito de correnteza, assim, desse disco. E a gente foi muito feliz, que nem você falou do El Ninho mais solto. É isso, porque eu não liguei pra ninguém pra fazer o disco, cara. Eu saí cantando e eu falei, mano, se não gostar, tranquilo. Se não gostar, também não gostavam do Nelson Cavaquinho cantando, e ele é o Nelson Cavaquinho. Sabe? E aquela coisa daquele professor escroto que fala contigo assim, tipo, na aula, que ele fala assim: se você não quiser estudar, que se foda, porque meu salário já tá pago, sabe? Eu pensei, mano, o disco já tá pago, eu vou ter uns 3, 4 meses durante uma pandemia, trabalhando, sendo músico, durante uma pandemia, eu ter 3, 4 meses que eu vou poder viver com tranquilidade, vou me divertir. E aí a gente
começou um disco que eu não queria fazer, que resultou em algo muito bonito pra gente. Não, com certeza. E é legal você falar isso, porque mesmo sem você ter entrado nesse detalhe, ao ouvir o disco a gente já pega essa leveza mesmo, né? Você vê que assim, você tá solto. Tá ligado aquele jogador que entra e você fala, mano, o cara tá solto hoje. Ele vai, ele dribla, ele vai pra cima, ele chuta pro gol sem medo de ser feliz. Foi mais ou menos isso que eu senti, assim. Você realmente estava passeando pelas faixas todas, né? Eu te perguntei a fita lá do interlúdio, eu queria saber se você sentiu essa necessidade para contar a história, ou se foi dessa reverência aí, tipo, a esse rap mais clássico e tal, né? Porque eu tava trocando uma ideia outro dia com um camarada meu, Olga Mendonça, você deve conhecer, né? A gente tava falando sobre essa coisa do MC tá cantando mais hoje, né? Que algumas pessoas que são mais tradicionalistas aí do rap, elas olham para isso e, de certa forma, tiram um pouco o brilho do MC por falar, olha lá, ele tá se afastando do rap. Mas se a gente pega sei lá, pega Criolo, pega Emicida, o pensamento do MC, ele ainda tá nas músicas, né, no jeito de você construir a música. Então eu não acredito, antes eu até no passado pensei, puta, olha lá, a pessoa tá cantando, tá fugindo, mas é uma forma de você também se expandir musicalmente, mas de forma alguma você deixa de ser MC, né? Então eu queria que você falasse dos interlúdios, e se você vê que mesmo você cantando, você ainda tá sendo MC. Massa. Então, mano, os interlúdios... Ô, Edu, te falar uma parada, mano, eu não sou um maluco muito eu não conheço muita coisa de rap, tá ligado? Eu faço rap porque eu sei fazer rap e já nasci sabendo fazer, tá ligado? Eu não escolhi o rap, não. A minha casa tinha samba, tinha várias paradas, e eu sou um pretinho, daquele pretinho que... eu cresci com a minha mãe em uma família muito pobre, e com meu pai tendo uma estrutura maior, e em determinado momento eu vim morar com meu pai. Então eu tinha acesso a algumas coisas e convivia com muita gente branca. Em determinado momento eu nem gostava de rap porque eu achava grosseiro, tá ligado? Eu falava, pô, mano, eu fui gostar de Racionais depois de velho, tá ligado? Com 20 e poucos anos. Que aí eu fui entender o que o Mano Brown tava falando. Caraca, mano, tipo, entender isso nesse momento de vida pra mim foi lindo. A poesia da coisa, tá ligado? Lave os olhos sobre a água sagrada da pia, tá ligado? Eu vou sobre as águas sagradas da pia. Mano, que isso, velho? Eu fui ouvir e entender isso depois de velho. E quando você entende o contexto do cara, e ele escrevendo desse jeito, você fica tipo, nossa, mano, é igual aconteceu com o Cartola. Cartola também não tinha estrutura nenhuma pra ser tão sofisticado igual ele era. Mano Brown, pra mim, Cartola, Mano Brown são caras que vêm do mesmo lugar. E aí, mano, dentro dessa parada, eu vim do rock, vim de alguma coisa de MPB, de samba muito presente. Então, pra mim, é natural ir pra esse lugar de canto, saca? Esse lugar de experimentar e tal. Então, essa referência, essa homenagem para os interlúdios, não é uma homenagem, é algo que eu gosto de fazer, porque eu acho que às vezes me ajuda na construção da estrutura do disco. E o Correnteza, ele tem 3 lados. Ele começa no Afrobeat tradicional, que é o Afrobeat de Fela Kuti, saca? De Uzi Masekela, alguma coisa de Mulato Eustáquio. E ele termina, tá ligado? Com Afrobeat moderno, que a galera tá chamando de Afrobeat agora, de Burna Boy, tá ligado? Dessas paradas de Godlink. Então, tipo, eu queria ter essa ponte geracional que atravessasse o disco. Então tem um interlúdio lá no final que deixa a música que é mais Afrobeat atual separada, e tem um interlúdio que separa os 2 personagens que eu tenho, que é o Elninho, que hoje em dia o Elninho se fundiu ao Thiago, e o Nego Rei, que o Santi cita na música que ele participa. O Nego Rei é onde eu faço rap de bragadaço, que é uma coisa que eu não fazia na minha carreira, de brincar, de se divertir mais e tal. Então, esses interlúdios servem mais para falar, ó, aqui é o lado A, aqui é o lado B, aqui é o lado C. E dar uma resumida no que foi tratado nas músicas anteriores, para quem esteja escutando o disco, também poder dar uma respirada, às vezes tá no papo retão, dar uma respirada, aí vem a Dai, barulhinho de água, se relaxar e tal.
Então, muito daí. Não foi uma homenagem, não, mas eu gosto muito de interlúdio. Todos os meus discos têm. Todos os meus discos têm interlúdio. E Não, essa coisa da galera pegar no pé de quando o MC começa a cantar muito, isso é muito chato, né, mano? É muito chato porque a gente, durante muito tempo, sofreu uma crítica sobre o rap brasileiro não ter uma identidade, saca? E dentro dessa identidade, tudo bem que você seja apaixonado por boom bap, mas a gente não pode esquecer que é um ritmo que nasceu lá com os caras e chegando aqui, ele vai sofrer algumas influências. Eu digo até que o rap acústico, tá ligado? O rap acústico que a galera critica muito, é algo... Não dá pra ser inocente e achar que isso não ia acontecer em algum momento, porque nossa cultura é completamente influenciada e ligada ao violão. E se você pensar na década de 90 ali, o violão catapultou várias bandas ali novamente que vieram com seus discos acústicos MTV e tal, e temperaram a coisa. Então é natural que começasse a rolar os raps acústicos também. Particularmente, eu acho a maioria distante do que merece eu dar um play aqui ou eu dar uma moeda de stream, porque às vezes eu acho que é feito com um pouco de preguiça e um pouco para atender mercado, mas se alguém pegar e se propor a fazer um rap com violão maneiro, que nem o acústico do D2 MTV, é maneiraço, né? Eu acho fantástico. Então vamos cantar mesmo, vamos, tá ligado? Rimar e cantar, vamos misturar, vamos fazer coisa diferente. E infelizmente as coisas vão mudando, mas você sempre vai ter um MC que rima pra caralho, tá ligado? Vai lá escutar o Zudzilla, mano. Você sabe, a gente tem que ter diversidade. Vai lá escutar o Zudzilla, é repão. Vai lá escutar o Nego Max, é repão ainda. Tá presente. Vai lá escutar o Do Raiz, se você tá com saudade daquela influência de música jamaicana. Agora o Thiago, infelizmente, se você não gosta de um MC que tá indo cada vez mais em direção ao samba, você vai se decepcionar. Eu lembro daquele Filho do Capeta do Hermes e Renata, né, que é o filho do Leão, que ele falava, eu se proponho. Então, eu se proponho a fazer um rap misturado, eu se proponho. Não, mas é legal você ter falado isso, porque é isso aí, né? Com esse momento que a gente vive efervescente e plural do rap, dá pra você encontrar de tudo, né? Você tava falando, por exemplo, de MCs mais tradicionais, de MCs que hoje cantam e estão fazendo a coisa com muita qualidade. Você pega o disco aí, o EP que o Vitor Xamã soltou esses dias aí, também é uma porrada, né? Ele tá cantando, ele tá rimando e... O Vitor Xamã é mal educado, né, mano? Ele... Credo. O Vitor, ele é meu amigo, eu amo o Vitor, mas ele me dá um problema de autoestima, assim, às vezes, tá ligado? Não é muito bom ficar escutando o Vitor Xamã, não, que eu desanimo, mano. Pô, mano, olha só, pra que eu vou fazer um bagulho com o Vitor Xamã fazendo? Ele e o Marcola Bituca lá de Salvador, são dois caras assim que eu fico ouvindo e falo, pô, mano, será que eu preciso fazer coisa com esses caras já fazendo? Será que eu não tenho que arrumar um emprego? Pô, o supermercado tá com vaga, sabe? Os caras dão aquela esculachada, né? Eles são demais, mano, eles são demais. Pode crer. Com certeza. A gente estava falando sobre... Você também comentou esse lance, né, do rap no Brasil encontrar sua identidade, e aí você falou, né, que você está se aproximando do samba, e você citou o acústico do D2, né, que é um cara aí que sempre batalhou para estar mesclando aí o rap com o samba. Eu super concordo contigo também, né, que o rap no Brasil, ele precisa de identidade, mas eu acho legal que além do samba que você traz à sua música, você também está trazendo muito esses elementos das religiões de matriz africana também, né, que... Sim. Tem até uma letra que você fala, né? Na verdade, a primeira, né? Eu até fiz uma anotação aqui, que foi um momento ali que me chamou a atenção, em Bodoque, né? Que não vem chamar de guia os seus adereços, né? Que também, de certa forma, não deixa de ser aí uma cutucada em MC que aparece ali cheio de guia, mas também não tá correndo pelo certo ali, né? Nas coisas que ele tá falando. Já tem um tempo que você tá trazendo, né? Essas influências nas suas letras, mas cada vez elas vêm de um jeito mais natural, assim, né? Bem, assim, você tá falando de um assunto, aí você encaixa ali uma referência, depois você volta para outro tema lá na frente. Eu queria saber contigo, assim,
Se você consegue perceber, né, que você está fazendo uma coisa muito sua ali, né, mesclando essas duas coisas, e o quão difícil para você é escrever trazendo esses elementos, ou se você já atingiu um nível assim que já está muito natural, está muito orgânico para você. Massa. Mano, em determinado momento ali, quando eu conheci a Umbanda, depois o Candomblé, em 2016, eu fiz o Filho de Deus que Dança, que era um EP que só falava sobre isso centrado, era o tema central, assim. É que nem pessoa que entra na faculdade, mano, acabou de entrar na faculdade, principalmente se eu for muito humilde de periferia, só quer falar daquilo, velho. Tá ligado? Você vira o chato. Eu lembro que era igual eu quando eu aprendi a falar retórica. Fala assim, mano, retórica, tá ligado? Aí seu amigo, eu tenho um amigo meu, o Cássio, aqui virou e falou assim, palavrinha nova, foi ele tá falando toda hora de palavra. E tem várias, né, mano? Você aprende aqui que é dialética, né, mano? Dialética, mano. Dialética das coisas. E aí você fica nesse lugar. Mas eu depois desse EP, que eu era ali o MC Gospel da Macumba, eu tive minha vivência no terreiro e eu sempre fui muito honesto com o que eu escrevi, o que eu estava vivendo. E hoje eu acredito no terreiro mais do que aquele espaço, mais do que você ir lá pro terreiro, fazer os trabalhos, eu acredito no que você aprende com os orixás e coloca no seu cotidiano. Então o orixá vai surgir, vai atuar nas coisas naturais da sua vida, tá ligado? De você comer um prato de comida e não desperdiçar aquele prato de comida. Esse tipo de coisa, de você tratar as pessoas um pouco melhor, de se esforçar, refletir, tentar entender o que o seu orixá de frente tá tentando te ensinar ali, mais do que necessariamente do que você falar dos ritos. Então é por isso que eu acho que surgem essas referências ao culto aos orixás de uma forma mais natural na minha música hoje, que tá mais natural na minha vida também. Já não é novidade, sabe? Já é uma realidade de elemento, uma realidade de acesso ali que eu tenho de algo que melhora a minha qualidade de vida. Então eu trago assim, de uma forma muito leve. E tem um rap desse disco que eu falo, eu faço rap de terreiro sem macumba, não é um rap da Unim. Isso é porque a galera, um período, deu uma criticada nisso também. Fala, mano, vai vir mais cotidiano, mas eu não tenho vontade de deixar de falar disso também. Eu vou falar disso pra caramba, porque eu sei que tem uma galera que fica muito feliz, eu fico muito feliz quando aquele momento do show. Tem show, Edu, que eu percebo que tem muito macumbeiro, eu paro de cantar rap, começo a bater palma e cantar os pontos, todo mundo dança, é divertidaço, mano. É muito bonito, assim, muito maneiro. E é isso, essa coisa da guia dos adereços, eu nunca faço rap falando de rap, tá ligado? Nunca é pra um outro MC, assim, nunca foi, sabe? Talvez Afro Samurai Guerreiro Ninja, que tá nesse disco que eu resgatei lá do perfil Pineapple e fiz outra versão, ela talvez seja a minha única música falando de MC pra MC, mas a gente tá vivendo um momento chatão de todo mundo achar que pode ser macumbeiro agora, mano, e falar, pô, vou pro terreiro. E isso vem muito da questão das pessoas tentarem vender a ideia de que elas não são racistas. Então vem uma galera dessa esquerda festiva e fala assim, não, nem racista eu sou, eu vou na Umbanda, sabe? Então, tipo, e aí coloca a guia pra aparecer bem no rolê, tá ligado? Vai pro rolê, vai pra festa de guia, tá ligado? Ali, pra aparecer ali e tal. E aí é isso que eu questiono, tá ligado? Não é adereço o bagulho, mano. Sabe? A gente vai te caçar em algum momento, a gente vai deixar... A gente até vai querer ter o dinheiro se estiver pagando o ingresso, tá ligado? Estruturando uma casa ali, um trabalho ali, mas na hora que o bicho pegar, a gente vai cobrar. Mais do que a gente vai cobrar porque quem estrutura o tipo de cobrança que a gente faz nem tá aqui, vem de outro lugar. Pode crer. Não, é da hora isso, né? Porque às vezes pra quem tá ouvindo assim, tá meio... não tá prestando tanta atenção, como o rap acaba direcionando a gente pra essa ideia, né, de que o MC sempre tá falando com outro, aquele inimigo oculto, é da hora você ter explicado, porque a gente vê que é uma parada além, né, não é, tipo, se tiver MC aí que se encaixar nessa história, aí é de cada um, né, mas o papo é mais amplo. É legal você tocar nisso, mano, porque é o seguinte, assim, isso também referencia até o tipo de relação que eu tenho dentro do rap. Eu não sou MC que anda muito com os outros MCs, que eu chego perto dos caras e eu não sei o que falar, mano, não tem muita pauta. O cara vai chegar e vai falar, mano, tu escutou aquele disco do Busta Rhymes lá de 1996, que ele faz aquela rima assim e tal. Eu falo, mano, eu nem falo inglês e não sei, mano. Eu tenho problema de memória, eu não guardo o nome do disco, cara, desculpa. Eu não sei. E aí, saca?
Aí... Mas é da hora também, tipo, uma parada que você tá falando aqui, que você falou, né, que você tá com uma carreira aí de 10 anos. Lá atrás, eu notava que os MCs, eles tinham mais essa pegada mesmo, de só ouço rap, tá ligado? Tipo, rap pelo rap já era. Mas hoje em dia, acho que eu até tô vendo aí mais gente fazendo um pouco como você, assim, de tipo, não, a raiz é do samba, tá ligado? Não, eu tô ouvindo Afrobeat agora, tô ouvindo jazz, tô ouvindo, sei lá, forró, que seja. Porque isso expande, né, seu conhecimento musical, expande as possibilidades do que você vai trazer para sua música. É muito bom para música. Quadrado, né? É muito bom. Assim como é bom também ter os MCs que são... Mano, quando eu encontro com o Neto, cara, o Neto do Síntese, o Neto fala coisas de músicas que ele fica falando assim, às vezes ele fala assim, pô, conhece a Kelly Onin de tal lugar, tal, com MC Pá, participação do cara que é de Detroit e tal, aí você sente a influência de Nova York nesse som? Eu falo, sim, mano, fale mais sobre isso, tá ligado? Mas na verdade eu não tô entendendo porra nenhuma, tá ligado? Tipo, eu acho bom que tenham esses dois tipos de gente, tá ligado? E mais tipos de gente. A gente tá precisando dos MC pra entender de música clássica também. Tá precisando de MC pra os indígenas chegando agora também. Pô, diversidade é uma coisa maravilhosa, mano. Maravilhosa. Diversidade sempre foi maravilhosa, tá ligado? O que nunca foi maravilhoso é o estupro que europeu fez com o mundo, tá ligado? Para que a gente tenha alguns signos de diversidade que vem através desses estupros. Mas as formas que a gente tem de misturar, de ser diferente e tal, eu acho isso fantástico, tá ligado? As nuances. Sim, pode crer. E até falando nisso, você tá falando de diversidade, né? Aí logo na próxima música, né, que é a música 2, que você fala em Bach, né? A música chama Bach. Você traz um termo ali que eu acho que é algo que talvez o rap não tenha falado tanto e que até a sociedade como um todo não tem tratado tanto, que é a coisa da heteronormatividade, né, mano? Que é uma parada que, se a gente for olhar, ela tá muito colada no rap e ela acaba trazendo essa coisa da masculinidade tóxica ali nas falas, no tratamento, né, que os MCs têm com suas companheiras, com o público feminino. Às vezes a gente vê, quando a gente fala de rap, a gente vê que ainda é um gênero um gênero musical que atrai muito mais homens do que mulheres mesmo. Sim. Cada vez mais a gente tendo mais artistas mulheres fazendo música, né? Achei demais você ter trazido, você ter sequer citado esse termo e você dá uma olhada ali também, né? Que acho que é algo que eu, pelo menos, não tô me recordando, assim, de ter ouvido uma ideia nesse sentido em outra rima. De onde veio essa sacada de você falar especificamente sobre isso? Cara, esse trampo, tá ligado? Era até pra ter mais, assim, mano. Mais pessoas, mais diversidade de gênero nesse disco, mais orientações diferentes nesse disco, porque para mim, aqui em Volta Redonda, eu sempre me relacionei muito com essa pluralidade mesmo. Isso, e eu me relacionar não cai no lugar do esquerdo macho que não comete seus erros, que às vezes faz uma brincadeirinha ali que não cabe, tá ligado? Eu ainda faço muitas, ainda falho muito nesse sentido. Mas a relação que eu tenho com as pessoas, tá ligado? Os gays, lésbicas, as pessoas trans que se relacionam comigo e que gostam de arte, eu percebo umas nuances, uns olhares, uns cuidados que só quem já atravessou o tipo de dores que elas atravessaram vão conseguir perceber e conseguir compartilhar. E isso acaba me atravessando de uma forma muito, muito positiva. Eu realmente, enquanto homem heterossexual, eu não vejo vantagem nenhuma de ser alguém que não dá o cu, tá ligado? Porque, tipo, talvez se eu tivesse esse tipo de liberdade, tivesse essa vontade, eu abriria um leque, porque tem homens interessantíssimos e outras mulheres interessantíssimas também que gostam dessa prática, que eu poderia ser mais feliz do que ficar sendo limitado a ser o cara que, tá ligado? Que só quer ir lá e tal, e só usar uma parte das possibilidades que eu tenho. Então, eu vejo que é um processo mesmo, evolutivo mesmo. A gente resume as relações muito nesse lugar machista do processo de reprodução ainda, tá ligado?
Mas se a gente for falar de prazer, de possibilidades, são outras coisas. A gente tem todo um lugar aí que o machismo impediu a gente de descobrir, certo? Inclusive, se o homem se relacionar com o homem, a gente vai ter uma coisa muito boa pro mundo, que é um controle de natalidade muito positivo também, as minas com as minas, tá ligado? A gente tem que perceber que sinaizinhos, tá ligado? O mundo tá dando pra gente aí. A gente ter esse tipo de respeito e novas práticas que sejam respeitosas um com o outro, amorosas um com o outro, vai trazer muita coisa boa pra gente, vai trazer muita saúde social. E essa frase ali tenta resumir isso tudo numa frasezinha, mas eu quero abordar isso de outras formas à medida que eu vá aprendendo também a abordar isso de formas que não sejam, não digo nem agressivas, mas que não sejam assertivas. Pô, é muito legal você falar isso. Eu acho que tem alguns temas que às vezes a gente tenta debater, né, em rodas, às vezes em salas de estudo e tal, e às vezes esses temas não são desenvolvidos com a potência que ele tem numa música, por exemplo, né? Porque a pessoa que ouviu ali o que você falou, de repente não conhece o conceito, não conhece a palavra, vai atrás, aí pergunta para alguém que sabe, e nisso você já... a partir da música em que a pessoa está recebendo a mensagem de uma forma mais aberta, mais atenta, você já conseguiu abrir toda uma pauta nova. Então, acho muito interessante também o rap poder fazer isso, né? E tem uma coisa nessa música, mano, que é a Baque, que ela tem a participação do Mingo Silva, que é um irmãozão, que é um cara que é do samba. E o samba, assim como o rap, é um lugar muito machista. E o Mingo Silva é um dos sambistas que vem conseguindo o maior crescimento no Rio de Janeiro agora. Então, o público do Mingo vai escutar, sabe? O público do Mingo vai escutar. E o meu público, que é do rap também ainda, né? Vai escutar. E, enfim, que escute da melhor forma possível. Escute da melhor forma possível, e se deixar de escutar também, era um sinalzinho que tinha que deixar mesmo, porque a gente vai dialogar com outras pessoas. Exato. Ou talvez naquele momento que a pessoa ouviu, aquilo não conseguiu penetrar essa casca aí que a pessoa criou, mas quem sabe ali na frente dialogue de algum jeito, né? Tomara, a gente torce, né? A mensagem tá aí. Mano, seguindo, não que a gente vai fazer um faixa-faixa aqui, tá? Mas eu tô... Não, suave, à vontade. Aquelas que chamaram mais atenção. Na próxima faixa 3, o dia de saída, você veio com um clipe, né? E além disso, teve também a frase que você destacou quando você estava falando lá no começo, que é o... Não lembro se foi exatamente essa, mas você falou, com nós vai ser raça primeiro, então me dá sua mão, que eu achei, tipo, bonito pra caramba, poético. Eu queria que você falasse sobre o clipe que você fez, né, tipo, como foi fazer o clipe nesse momento, e especificamente desse ponto que você fala aí, né, da raça primeiro, então me dá sua mão, que eu achei bem bacana. Mano, o Edu, lá, há uns anos atrás, cara, eu fiz uma postagem na internet que falava sobre... Era essa postagenzinha sobre casais pretos, tá ligado? Que mostra ali, pô, praticamente todo mundo que se destaca não se relaciona com uma mulher preta. E aí, vários dessas pessoas não se relacionavam com mulheres pretas porque elas introjetaram o racismo nela de uma forma que a educação não permitiu ter um outro tipo de olhar, tá ligado? Naquele momento. Se ele tivesse aquele olhar que fala assim, pô, mano, o amor é importantíssimo, mas a partir da hora que eu me torno uma pessoa que tem uma referência, que se torna referência, que tem um alcance maior, eu tenho que pensar que às vezes eu vou ter que me sacrificar até nos interesses que eu tenho em relação a outras mulheres, outras pessoas. Então a maioria daquelas pessoas daquela postagem não tinha essa referência e tal, mas ainda assim aquela postagem foi emblemática para mostrar uma reflexão enquanto a isso. Mano, aquilo foi um caos, foi quase que o meu primeiro cancelamento, tá ligado? Caraca, galera, pô, eu tenho direito de me relacionar com quem eu quiser, o amor é livre, não sei o que, e tudo isso. Beleza, mano, mas não é não, sabe? Não é não. E naquele momento ali, foi um dos primeiros momentos que pessoas que eram ligadas a determinada linha ideológica que eu nem sabia o que era, se aproximaram de mim para discutir ali, e essas pessoas eram ligadas ao panafricanismo. E aí você vai pensar, pô, cara, você tá com 20 e poucos anos, 27, 28 anos, quase 30, sei lá, e você não sabe o que é o panafricanismo? Você falando de preto não sabe? Não, mano, não sei, porque ninguém aqui na minha região falava sobre isso, tá ligado? Ninguém trazia isso.
Não era comum. Então, a partir daquele momento ali, eu tive uma educação marxista. E essa educação marxista trouxe muitas coisas positivas, mas também, depois de um tempo, eu passei a ouvir falar, pô, beleza, Marx, beleza, mas o que só tem eu de preto aqui? Então, aquele momento ali daquela rima, é essa proximidade que hoje eu tenho com o panafricanismo, sabe? É raça primeiro mesmo, é um recorte que eu faço, tanto é que tanto no meu segundo disco quanto no primeiro, não tem nenhuma voz, tá ligado? Voz, o instrumento humano voz, que não seja uma pessoa preta. No primeiro disco tem uma participação dentro das 8 que tem ali, que é de uma pessoa não preta, mas ocupando um lugar que o personagem pedia que não fosse uma pessoa preta. Então eu respeito muito isso, tá ligado? Essa questão racial, pra mim, é muito, muito importante. Eu morro de vontade de fazer músicas com alguns artistas que não são artistas pretos. Mas eu entendo que mesmo a minha carreira não tendo chegado a um lugar de alcance comercial que gere grandes lucros ou grandes visibilidades, eu sei que já é alguma coisa, sabe? E eu sei que ainda não é o momento de eu alimentar essa necessidade particular minha dentro de uma necessidade política que é muito maior. Entende? Então, tipo, é isso. Por enquanto é raça primeiro, então me dá tua mão, é isso. E você acha que essa frase de alguma forma pode ser mal interpretada, igual aconteceu com esse post aí, geral? Uma nova... Vai ser. Vai ser, mano. Vai ser, é certo que sim. Certo que sim. Por essa dificuldade que as pessoas têm, né, de enxergar o que você está argumentando ali e entender que, né, a cor da nossa pele chega primeiro em qualquer situação, né? Exato. E, mano, vai ser criticado principalmente, sabe quem sente mais dor nesse momento? O irmãozinho preto que optou, conscientemente ou não, e na maioria das vezes não consciente, por uma relação não interracial, tá ligado? E aí vão ter vários irmãozinhos que vão se sentir como se eu estivesse colocando eles também como inimigo. Só tem que, tipo, no mesmo disco que saiu, no mesmo dia que saiu o meu disco, chegou às 7, 8 horas da manhã, uma foto do meu melhor amigo, tá ligado? Com a filhinha dele, com a esposa dele, que é uma criança nascida numa relação que não é interracial, mano, tá ligado? E a criança é linda, e eu vou amar essa criança como eu amo todo mundo. Eu tô feliz pra caramba, é uma semana muito bonita pra mim. Meu melhor amigo foi pai e eu lancei um disco. As pessoas têm que entender que a gente não tá colocando o preto que fez uma outra opção ou não como inimigo. A gente só tá colocando esse preto que fez uma outra opção no lugar de refletir. E eu não vou falar para um preto que, tá ligado, se relaciona com uma mulher há 10, 15 anos, 5 anos que seja, antes de saber disso, e às vezes a mulher cria uma estrutura junto com ele, de falar com ele, não, mano, agora que você sabe, vai lá e termina com a tua esposa. Não é isso, mano. Não é sobre isso, tá ligado? Às vezes tem histórias muito bonitas construídas a partir daí, né? Mas o irmão não vai ter, às vezes, a paciência de ouvir uma entrevista no Perhaps, ou ler outras entrevistas, ou outros educadores e artistas, ou pessoas que compartilharam esse tipo de informação, de perceber que eu não estou criticando ele diretamente. Talvez eu estou criticando o que a maioria desses tipos de relações representam, sabe? E que a gente tem um horizonte utópico onde, se a gente não conseguir, enquanto povo, se unir e se amar mesmo, sabe? Porque a gente não se ama ainda, a gente vai ser extinto. E quando eu falo de extinto, eu não falo de uma coisa subjetiva, eu falo de uma prática aceleradíssima que a gente está vendo o genocídio da população preta se dando agora, nesse momento. Não, e que já vem de uma política de embranquecimento lá de trás, né? Lá quando trouxeram os imigrantes, tentando realmente apagar, né, qualquer vestígio vindo do continente africano, né? Às vezes as pessoas acham que isso não é uma prática presente, mas assim como você falou da questão do genocídio, é uma prática que acontece todo dia na nossa cara, né? Então não tem quem tá iludido. É que o Brasil é um bolo, né, mano? Nesse bolo, um dos ingredientes foi essa eugenia, né, mano?
Então, tipo, as pessoas às vezes falam que o Brasil é um lugar que deu errado. Eu não sei quem fala isso, mano. Não sei quem tem essa frase e usa de forma recorrente. Não sei se é o Luiz Antônio Simas, não sei quem é. Mas o Brasil deu muito certo, mano. Deu muito certo. Sabe? O plano era esse. E o plano tá dando certo. Quem planejou o Brasil é alguém que odeia preto, que odeia mulher, que odeia pobre, que odeia indígena, tá ligado? Não foi a gente que planejou esse lugar. Pode crer, seria muito diferente, né? Exato, a gente tá num lugar, a gente tá num território indígena, tá ligado? Construído por pretos e administrado e gerando lucro para pessoas brancas. Não tem como isso aqui dar certo. Não tem como. Ainda tem a cara da mesma colônia lá de 1500, né, mano? Exato. Muito sangue vai ter que rolar, muita luta vai ter que rolar. Num tempo que a gente já não tem mais, para que isso aqui se torne um lugar, no mínimo, possível para sorrisos que não sejam sorrisos que se esquecem da grande desgraça em que vivemos. Pode crer. Fica difícil viver sem se revoltar todo dia, né, mano? Exato. E até falando nisso, você já faz uma bela ponte aí para a próxima música, que é Dengo, que eu nem tenho uma grande pergunta específica, mas eu acho que é um grande acalanto, assim, que você traz no disco, né? Porque é uma música muito bonita, assim, que eu particularmente acho que você superou nela, assim, que acho que foi uma música que eu ouvi no repeat, eu falei, mano, eu posso morar nessa música, que o disco tá da hora, mas eu posso morar nessa música, tá ligado? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela de forma aberta mesmo, assim, que achei uma baita composição. Cara, tem um bagulho que talvez para quem não conheça esse corre de música, que chama Spotify for Artists. É uma ferramenta que a gente, artista, tem para ir lá no Spotify, ver que música que tá mais tocando, que música que tá nas playlists e tal. E se juntar todas as músicas, os plays de todas as músicas não dá metade do que Dengo já teve. Sabe? E aí no ranking de todos os tempos das músicas que eu já fiz que são mais escutadas, tá lá em primeiro Pedagoginga, Filhos do Sol, Dengo, sabe? Eu falo, cara, já tá aqui nesse lugar, então eu acredito que realmente Dengo seja uma dessas músicas que eu consegui realmente me superar, daquelas que não adianta você planejar fazer outra. Você fala, mano, só com sorte, tá ligado? Essa aí o Oxum meteu a mão e falou assim, filho, eu vou te ajudar a fazer um bagulho aqui pra você conseguir pagar a conta pro resto da sua vida e as pessoas não se esquecerem de você quando você estiver mais quietinho. E é uma música bem bonita mesmo, tem o Zé Manuel, que é o... Olha que bonito, cara. O Zé Manuel foi o artista que eu mais ouvi durante a pandemia. A gente virou amigo durante a pandemia e ele já tá no meu trabalho. Então, é um recorte desse tempo também, um registro histórico desse tempo diferente. E Dengo eu fiz, cara, muito inspirado naquela coisa de estar em Salvador. Assim, foi, cara, semanas antes da pandemia começar. Eu tava em Salvador depois de semanas em São Paulo. E eu queria dizer para São Paulo tanto que é bonito ela abraçar o Nordeste que tem nela, tá ligado? Então é uma música que fala de relacionamentos entre pessoas, entre um homem e uma mulher e tal, das relações de afeto ali, mas também é uma música que fala sobre um lugar, sabe? Fala sobre o que a gente aqui no Sudeste representa, o tipo de relação que a gente constrói. E o tipo de afeto que o Nordeste propicia a gente, tá ligado? Do 2 de fevereiro, que é uma festa bem importante lá em Salvador, que a gente, se tu chega de peito aberto achando que é uma coisa, você chega lá e vê que é outra, mas se tiver paciência, você percebe que essa outra coisa que é tão bonita ou mais do que a que você achava que poderia ser. É Dengo mesmo, com várias coisas, com cidades, com locais, com pessoas, com ideias, carinho mesmo. Eu acho que é muito. Eu não consigo muito resumir Dengo, sabe? Nasceu só. Eu dei inspiração, né? Mas acho que um tipo de música dessa acho que não tem muito o que explicar, né? Acho que é uma coisa muito de sentimento, de você ouvir e falar, caramba, mano, essa música é realmente um Dengo, né? Realmente aquela música que você ouve, tipo, traz uma sensação boa e tal. E que acaba sendo também algo importante de estar naquele disco ali que também bota a mão em questões mais densas, como por exemplo na música seguinte, né? Você fala em Vampiros Veganos,
tem uma pergunta que ecoa muito na música, né? Que é quanto vale a vida lá no Carrefour? Eu não falei essa palavra que você falou aí, não. O quê? Esse nome que você falou aí, eu não falei isso numa música, pois não. É, verdade. Nem deveríamos falar, mas enfim. Não falei isso aí, não. Mas você fez referência a esse caso, que foi algo muito chocante, né? Até pelo fato de terem sido registradas imagens, né, da morte de um homem negro que foi praticamente linchado na frente de outras pessoas, e uma delas foi lá e filmou, e isso acabou ganhando os jornais pelo Brasil inteiro e até internacionalmente. Mas é mais um corpo preto exposto à violência, né, e virando pauta para a grande mídia, que na verdade pouco faz em relação ao combate do racismo e ao combate desse extermínio da população preta, né? Mas é um assunto que você toca de uma forma também, você está dando uma orelhada, mas vem numa musicalidade ali forte, vem com uma poética bem presente, e mais uma vez, assim como a gente estava falando de outras faixas e até do álbum como um todo, você conseguiu falar de um tema que eu também não vi muitos outros MCs falando a respeito, de um jeito muito que passa a mensagem, mas que vem numa sutileza também, né? O quão difícil foi falar sobre esse assunto e como foi encaixar com tanta sutileza dentro de uma música, algo que, assim, eu até então não conseguia pensar em uma forma leve de se falar do assunto. Massa. Mano, muito da estrutura do Correnteza tem a ver com pedras, flechas, lanças, espadas e espelhos. Essa música, Vampiros Veganos, é uma música que eu considero música irmã e completamente irmã de Os Pretinho Bem, do disco anterior, né? Que também fala de uma parada muito tensa, que eram os moleques pretos que foram executados. Você lembra desse caso? De 5 moleques aqui no Rio e tal, e da família dos 80 tiros. Então, sim, tipo, eu queria falar sobre isso, só quero ver Os Pretinho Bem. E essa também trouxe ali a coisa do Vampiro Vegano, e muito dessa coisa do parem de nos matar, tá ligado, mano? Pô, que inocência, cara. Não vão parar, é um plano, tá ligado? Faz dar lucro pra eles, é o que alimenta os filhotes de guru deles, tá ligado? Não vão parar de nos matar. Então, trazer a Ludon ali, a Luciane, com a voz dela que é carregada de dor, mas gritando, falando, mano, eu sofri pra caramba, mas minha voz ainda tem a doçura que não vai mais ser a doçura que você vai receber se me pagar um salário mínimo pra cuidar dos seus filhos, tá ligado? É sobre isso, sabe? É sobre a gente não se sujeitar mais a lugares e a qualidades que a gente tem à disposição de quem tá executando a gente, matando a gente o tempo todo. E foi muito natural, muito pela questão do beat, do V-Box também, dele oferecer essa possibilidade de eu falar desse caso. O beat sempre me diz o que eu vou falar, né? Eu não posso desrespeitar o beat. Ele falava para mim, cara, seja fluido como se você estivesse falando com alguém que seja da sua família, que não tem a dimensão política do que aconteceu, quase didático, mas não deixe de falar, sabe? Então, foi daí. É tipo como se alguém puxasse esse assunto num churrasco de família. Eu não vou querer jogar água no chopp dos outros, água na cerveja dos outros, sabe? A música nasceu nesse lugar. Também não vai ser naquele peso que vai acabar com a festa, né? Exato. É uma sensação que vem mesmo. É tipo você falar com a tia sua, a sua tia que sempre cuidou de você, que na última eleição resolveu votar no Bolsonaro, tá ligado? Eu sei que ela não é ruim, mano. Eu sei que essa tia não é ruim. Eu sei que ruim é quem fez ela fazer isso. E eu não vou deixar de ter carinho e cuidado com essa tia, porque ela tá com uma opinião diferente da minha nesse momento. É meio que isso. Pode crer. Pô, você abriu duas questões interessantes aí. A primeira que eu queria saber é que você falasse um pouco mais da parte de produção mesmo, né? Quem que você trouxe para fazer os beats e como foi escolher esses beats. E depois um pouquinho também de como é ser MC nessa perspectiva complexa de política do nosso país, né?
Vou começar pela segunda pergunta. Não dá pra ser MC pau mole mais, sabe? Não dá, mano. Porque é o seguinte, o que tá acontecendo com o funk agora vai se refletir na gente daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vou começar a vir atrás dos MCs. Saca? Hoje é um ali, um Salvador ali, daqui a pouco é outro, daqui a pouco a gente tá chegando e vendo as pessoas invadindo a casa do Djonga. Então, tipo, é horrível. A gente tá vivendo realmente num AI-6, tá ligado? É muito óbvio isso. O presidente, de quem acredita que a gente tenha um, colocou um monte de militar dentro dos cargos mais importantes do país e instituiu o que eu chamo de ditadura democrática. Então, isso vai chegar na gente, sabe? De uma forma bem, bem brutal, assim. A outra pergunta era sobre as participações, né? Sobre os beatmakers, especificamente. Os beatmakers, mano, eles... Foi mó maluco, porque no disco anterior também teve isso, assim, por mais que eu tivesse beats guardados, eu tenho um banco de beats em casa, assim, no computador, são, sei lá, centenas de beats de gente incrível, assim, que tem nomes, aqueles nomes que você coloca entre parênteses depois da sua música, vão fazer as pessoas dar um play e falar, nossa, gravou com fulano, porra, que foda. Mas nem sempre dialoga com o que você tem que passar e o que você acredita que seja importante para aquele momento. No disco anterior, a gente teve a galera do terror do interior, que é da região dos lagos aqui, chegando com os beats fantásticos. E o Scooby, que é aí de São Paulo, que é um beatmaker que é muito criticado por vender beats bem baratos e ter um estúdio bem barato, e a galera fala, você tem que valorizar seu trampo e tal. E eu vejo que a forma dele valorizar o trampo dele é sendo o produtor de entrada para pessoas que daqui a pouco vão gravar o primeiro disco, daqui a pouco vão poder investir um pouco mais. E tem um papel fundamental no rap nacional, o Scooby. E o No Centro, que é o estúdio dele. E ele, desde o meu primeiro disco, o primeiro e o segundo, a maioria dos beats foram deles. Nesse, mano, no meio da produção chegou um moleque chamado Zuka, que é de Brasília, e o Zuka chegou me tratando como se eu fosse o Kendrick Lamar. Porra, sou teu fã, não sei o que, pau. E aí eu fiquei meio de segunda, porque muita gente chega às vezes um pouco mais empolgado e fala assim, tô com uns beats aqui e tal. E eu falei, manda aí, mano, eu ouço realmente todos os beats que me mandam, mas só que foi aquele bagulho daquele... Às vezes, você sabe que a molecada que tá começando a produzir beat é meio empolgada e tal, e manda os beats que não tá legal e tal. Eu nunca tinha ouvido falar do Zuka na minha vida. Ele faz beat há 1 ano. E aí, tipo, na hora que ele me mandou o primeiro beat, eu falei assim, porra, bom. O segundo já foi, caraca, mano, genial. E, tipo, achamos um presente, que é um beatmaker que dialoga também com a questão do afrobeat, que é instrumentista bravo, assim. Então, o Zuka é alguém que chegou e a gente já conversou hoje sobre música nova e foi muito maneiro. E outro beatmaker é o Jelly, de Salvador, que é de um coletivo de trap lá que chama Balostrada, que eu conheci também antes da pandemia, que é um coletivo... O trap baiano é algo que... Eu tinha toda uma resistência ao trap, mano. Uma resistência não de sonoridade, mas a pauta e a movimentação. Quando eu conheci a Balostrada, irmão, falei, cara, tá acontecendo algo de muito genial aqui, cara. Na cidade de Vandal, tá ligado? Então, tipo... Marconi Tafari, virem os olhos pro trap de Salvador, que tá acontecendo um bagulho louco lá, tá ligado? Tá acontecendo um bagulho lá bem legal. E esse moleque, ele tava na casa que eu tava hospedado e alguém sugeriu, falou assim, mano, aproveita aí que o Elninho tá aí, mostra seus beats pra ele. E aí ele todo tímido me botou os beats, eu falei, pô, mano, maneiro e tal. Ele, não, achei que você não ia gostar desse meu, mas eu tenho uma pasta aqui que tem os beats que talvez você goste. Na hora que ele abriu a sequência, mano, era Odu, tá ligado? Era Odu, De Onde Nascem os Sambas e Dengo, tá ligado? Um moleque que eu nem sabia que existia, que chegou com... Então esses dois moleques foram os moleques que estruturaram o disco. E também o meu produtor, o Mark Che, que sempre me produziu, mas que não fazia beat. E nesse ele se meteu a fazer beat, fez uns beats fantásticos. Então a maioria dos beats são esses caras.
mais o V-Box também, que é um cara desses que estrutura uma cena, né? Tem vários MCs muito bons, tem beats do V-Box aí. E tá ali no disco também. É mais essa galera, assim, que chegou, e me desculpe se tiver outro beatmaker, eu tô esquecendo outro. Mas essa galera que a maioria dos beats é dessa turma aí. Muito bom, muito bom. Não, você passou uma lista grande aqui, você já até deu um monte de pauta pra gente correr atrás aqui, ó. Muito bom. Massa. Eu gosto assim. A última música que eu queria falar, mas óbvio que depois se você quiser citar alguma outra, casa é sua, tá ligado? A Afro Samurai Guerreiro Ninja, O Retorno, né? Que é você voltando a falar desse tema. Eu achei muito da hora quando você falou sobre o rolê do Bushido de negão, né? Que Bushido, quem não sabe, é esse código de conduta do samurai. E a cultura hip hop, ela tem também o seu código de conduta que, se a gente for olhar hoje, a coisa tá bem abandonada, infelizmente, né? Porque Tá difícil. o rap, ele nasceu muito conectado com a cultura hip hop, mas a sensação é de que hoje ele cada vez vira só um gênero musical, abandonando esses conceitos que fizeram ele se tornar o que é, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais desse conceito aí do Bushido de negão, que eu achei muito, muito firmeza. Cara, isso veio na hora que eu tava gravando na mente. Tá ligado? Tem hora que a gente tava gravando ali o micro hack, aí você fica, aí tem aquele tempo ali que você fica sem graça ali, tá indo, você fala, pô. E aí veio essa coisa do Bushido de negão, tá ligado? Tipo, foi muito natural, mas fez todo sentido, assim, porque é isso, né? Saber sair, saber chegar. E essa música tem muito disso, assim. Tem um comentário na versão anterior de alguém que chegou e falou assim: quando a sua mãe pergunta o que você será quando crescer, Afro Samurai Guerreiro Ninja. E é muito desse lugar do moleque de perifa que vê um anime mesmo e fala, pô, anime é coisa de japonês, de gente branca, do que for, não, pô, vai fazer outra coisa, vai arrumar um emprego. E você fala, não, mano, vai assistir os animes, o tanto que anime é ligado aos pretos, cara. Tanto que a gente gosta do Dragon Ball, tá ligado? Porque passava na TV aberta e a gente tinha essa possibilidade aí de assistir, tanto que, tá ligado? E essa música, eu não sou um grande fã de Wu-Tang Clan, mas essa música é a minha música que eu trago as coisas que eu gosto de Wu-Tang Clan, sabe? Pra esse som. E o Wu-Tang Clan tem muito esse lance do Bushido mesmo, da cultura samurai, da cultura oriental, do Kung Fu. Então eu quis trazer isso pro disco ali, talvez no que é o boom bap que salva. Aquele maluco fala, porra, anime, só um disco, não tem nenhum boom bap. Tem sim, tem um. Essa música aí. Sempre tem um mala que fala isso. Cadê o boom bap desse disco? Vai ter, mano, vai ter. Não encontrei com ele ainda não, mas daqui a pouco vai ter. Tá traindo o movimento. Então. Mas dizem que quando você tem. Pra você ter uma medida de sucesso, é importante você ter o hater ali, né? Te cobrando Sim. de algumas coisas. Você falar, o bagulho tá batendo mesmo na galera, né? Sim. Mano, assim, sobre as letras que eu queria te perguntar alguma coisa, acho que eu já perguntei sobre todas. Talvez aí caberia um comentário sobre Correnteza parte 1 e 2, que eu achei legal você fazer essa divisão. E talvez falar da última faixa, né? Que acredito eu que você tenha pensado em um conceito para fazer o fechamento, né, da história, né? Mas que chamou Du, né, que você até citou agora há pouco, mas fica à vontade também, se você também não quiser falar dela, se quiser falar de outra, só pra gente fechar esse universo aí de Correnteza. Pô, mano, então, a minha faixa favorita do disco, as minhas faixas, são a Bodoque e De Onde Nascem os Sambas. De Onde Nasce o Samba, porque é um trap que as pessoas ficam, trap, não sei o quê. Pô, o meu primeiro disco é muito boom bap, eu gosto muito de boom bap, é a sonoridade que eu fico mais à vontade, mas De Onde Nasce um Samba é um trap, e não tem essa estrutura, não tem autotune, não tem ali, né, essas coisas que geralmente o trap tem. Então é só pra meio que dar uma cutucada na galera mais velha aí e falar, pô, deixa a molecada em paz, tá ligado? Deixa a molecada em paz. A molecada tá no auge de idade de viver coisas, de experimentar coisas, tá ligado? E de transar com coisas, tá ligado? E você tá chato assim porque você casou com sua mulher, hoje em dia você nem transa mais, tá ligado? Então, tipo... Existem várias formas da gente fazer coisas positivas se a gente
abrir e dar liberdade dos moleques ensinarem coisas pra gente também. E eu gosto muito dessa faixa porque ela é um trap, assim, um trap desconfigurado, também na liberdade que eu tô tendo, muito influenciado por também quando eu vi o Criolo se jogando no trap de uma forma livre, e fez ótimas músicas. E aí depois vem Odu, que é uma música que tem eu e o Caio Prado, muita influência também de um irmãozinho de Recife que se chama Afroito. E que é isso, né? Odu é caminho em Yorubá. Então a gente está falando sobre caminho no final de um disco, para falar que tem caminho ainda. Tem. Eu quando comecei a fazer rap, lá em 2007, a época que a gente se conheceu, eu falei que eu só queria ter 3 discos na minha carreira. Era muito difícil um MC ter mais do que 3 discos bons. E eu ainda acho isso, sabe? A gente gasta muita pauta, as letras longas, muita técnica ali, é difícil se renovar, principalmente depois do seu primeiro e segundo disco, quando você deu o seu melhor engravidado pela energia da juventude. Eu vou ter mais de 3 discos, e quem gosta de rap aí para pensar, e nem todo mundo é o Kendrick Lamar. Raros são Kendrick Lamar, Jay-Z, tá ligado? Que vão ter mais de 2 discos bons. Sabe? Vão ter outros bons momentos ali, uma música ou outra, mas disco inteiro bom mesmo, tá ligado? Tipo, quem tem vários, tá ligado? É difícil ter, mano. Nem o Eminem, que é um MC que se eu falar mal do Eminem, tá ligado? Apareceu uma carta-bomba na sua casa. Pode crer. Nem o Eminem tem 3 discos bons, tá ligado? Sim, verdade, concordo. Não tem. Tem 2, tá? O fã do Eminem. Depois você briga comigo no Twitter. Sim. Aí, então é isso, assim. Tipo, eu queria ter 3 discos. Quando eu tava terminando esse disco, eu falei assim, eu ainda tenho coisas pra falar e coisas pra aprender, então eu posso ter mais um, então ainda tem caminho, então tem Odu ainda. E aí essa música fala sobre isso, desse momento da gente escutar esse afrobeat mais moderno, do trap, falar, pô, eu também posso dialogar com isso, se eu sentir que eu tenho possibilidade de fazer isso de forma sincera. Bom, muito bom, acho muito legal, ainda mais no momento que a gente vive, né, você finalizar abrindo um caminho, apontando um caminho, né, dizendo que ele pode estar lá, né, se a gente quiser. Sim, sim. Porque é aquela mensagem de esperança que não tá prometendo nada, mas tá dizendo, ó, tem um rumo ali pra gente ir, né? Se der, vai. Se a gente organizar direitinho. Pode crer. Mano, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Realmente foi um disco muito bonito aí que você lançou. Muito legal ter conseguido acessar os detalhes, né? As entranhas aí dessa produção, porque realmente é um disco para se ouvir várias vezes, porque a cada vez que você ouve é aquele disco que te traz alguma coisa nova, seja um instrumento novo ali que você pegou, uma sonoridade diferente, seja uma frase que no primeiro momento passou batida e na outra ela destaca para você. Então eu acho que ele assim, é um disco muito bonito e muito cheio de essência no momento em que a gente precisa, né, de discos honestos e que nasceram do amor mesmo, né, que a gente vê você falando com muito amor e com muito cuidado ali de todos os elementos que você trouxe a ele, e quando se ouve é muito perceptível logo de cara, que foi um disco que nasceu no amor mesmo, né? Então, estou muito feliz da gente ter feito essa conversa hoje. Quem curte Thiago Elninho, só procurar no Perhaps, a gente tem trocentos textos sobre ele, sobre as outras produções dele, mas muito legal a gente ter feito essa conversa hoje, que não seja a última, com certeza a gente vai falar muito mais aí. Chama aí, me chama aí sobre... Vamos falar sobre o que vocês quiserem. Receita vegetariana, sobre invasão extraterrestre, sobre o urso polar do sertão, tá ligado? Sereia manca. Também. Da hora demais. Mas é isso, meu mano. Deixa o seu salve final, é um prazerzaço. Quando quiser, é só chegar e falar, Edu, vamos falar aí que tem essa pauta aqui e a gente troca uma ideia. Massa. Pô, eu queria só agradecer mesmo. Eu acho que escutar a música, mano, quando a gente escuta um artista, é fazer companhia a esse artista, tá ligado? De alguma forma. E quando as pessoas dizem que escutaram a minha música, eu me sinto acompanhado, me sinto alguém que não tá falando as coisas pro vazio.
Então, queria agradecer muito, muito mesmo as pessoas que não estão me deixando falar pro nada. Ter 10 anos de carreira cutucando as pautas que eu venho me cutucando, e nesse momento conseguir chegar aqui e falar, estou no melhor momento da minha carreira e estou conseguindo sobreviver de música no país que a gente está, é muito, 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 muito feliz, é muito um lugar de orgulho mesmo, é muito um lugar de felicidade, é muito um lugar de alegria pela generosidade de quem vive nesse tempo junto, onde a gente sabe que a maioria das pessoas estão engravidadas por um tipo de maldade que não vão permitir elas a serem humanos íntegros e com todas as possibilidades que a gente tem de evoluir. Então, só agradeço. Da hora demais. Então sigam o Thiago El nas plataformas, a gente vai colocar aí no descritivo da postagem, seja no site, seja nas plataformas digitais. Ouçam sua música, deem bastante play aí pro Thiago El, que é assim que hoje os artistas têm conseguido minimamente manter uma renda, já que a gente não está podendo nem como público frequentar shows e nem os artistas fazerem seus shows. Espero eu que no futuro a gente consiga ver um show desse disco, que vai ser com certeza demais, ainda mais a Uninha estando aqui em São Paulo, facilita um pouco a vida, né não? E doido pra voltar. Da hora, não vejo a hora também. E a gente se vê numa próxima. É nóis, Rafa. Abraço. Valeu, até mais.